E se eu te dissesse que, agora mesmo, em silêncio, a vida está preparando o palco para a sua maior transformação? Talvez você esteja cansado. Talvez tudo pareça parado. Mas, e se isso for exatamente o que precisa acontecer antes da grande virada? Há sinais. Pequenos, quase invisíveis. Mas para quem tem olhos atentos, eles revelam algo grandioso. Hoje, vamos explorar os 7 sinais de que a melhor fase da sua vida está prestes a começar. E quando você entender o que realmente está por trás de cada um, tudo vai fazer sentido. Carl Gustav Jung, o pai da psicologia analítica, dizia que os grandes momentos da nossa vida não vêm quando tudo está calmo, mas sim quando o caos interno se manifesta. Quando as estruturas que mantinham nossa identidade começam a ruir. E talvez você esteja exatamente nesse ponto. Há um mito muito antigo, contado de formas diferentes em muitas culturas, sobre o herói que precisa descer ao submundo antes de encontrar seu verdadeiro poder. No universo simbólico de Jung, essa descida representa o encontro com a nossa própria sombra. Tudo aquilo que ignoramos, negamos ou escondemos de nós mesmos. Mas por que isso importa agora? Porque muitas vezes, quando tudo parece dar errado, quando o mundo lá fora deixa de fazer sentido, é justamente aí que a alma começa a sussurrar. Não gritar. Sussurrar. Ela nos convida a olhar para dentro. A parar de buscar fora o que só pode ser encontrado no silêncio da nossa profundidade. Jung chamava isso de processo de individuação. Não é um conceito teórico, frio. É um caminho, uma jornada real, intensa, dolorosa às vezes, mas essencial. Ele dizia: aquilo que você resiste, persiste. Aquilo que você aceita, se transforma. E nesse ponto da vida em que muitos desistem, se perdem ou se distraem, há também uma bifurcação silenciosa, uma chance de transformação. Você já se perguntou por que algumas pessoas mudam completamente após momentos difíceis? Por que, depois de perdas, crises, rompimentos, elas emergem diferentes, mais autênticas, mais vivas? É porque aceitaram o chamado. Aceitaram atravessar o deserto interno. E lá encontraram não um novo eu, mas a versão mais verdadeira de si mesmos. Aquela que sempre existiu, mas que estava soterrada por medos, expectativas, traumas e repetições inconscientes. Jung afirmava que todos nós nascemos com um self, um núcleo psíquico que conhece nosso propósito mais profundo. Mas esse self só pode emergir quando o ego deixa de tentar controlar tudo. Quando nos rendemos, não à derrota, mas à vida como ela é. Por isso, os sinais que vamos explorar hoje não são aleatórios. Eles não são sintomas de que você está perdido. Muito pelo contrário. Eles são os portais para um novo tempo. Mas atenção, reconhecer esses sinais exige coragem. Porque eles quase nunca vêm com aplausos ou promessas claras. Eles vêm como silêncios estranhos, como desconfortos inexplicáveis, como aquela sensação de que algo dentro de você está desalinhado, mesmo quando tudo parece certo por fora. E Jung nos alertava: ignorar esse chamado pode nos adoecer, no corpo, nas emoções, nas relações, porque não viemos aqui para repetir padrões. Viemos para integrar todas as nossas partes, inclusive as que julgamos feias, fracas ou erradas. Só assim, unificando luz e sombra, conseguimos nos tornar inteiros. E só quem é inteiro vive uma vida verdadeira. Então, antes de te mostrar os 7 sinais de que a melhor fase da sua vida está chegando, eu te convido a respirar fundo e fazer um pequeno pacto consigo mesmo. O pacto de não fugir da verdade. Porque talvez, ao longo desse vídeo, você reconheça dores que nunca nomeou. Talvez enxergue mudanças que já estão acontecendo, mas que você ainda não entendeu. E talvez, só talvez, você sinta um alívio profundo ao perceber que não está só. Que o que está vivendo não é o fim, é o começo. Jung disse: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. É isso que este vídeo quer ser. Não uma aula, não uma fórmula, mas um encontro.
de alma para alma. Agora, vamos juntos aos sinais. E esteja atento, porque talvez um deles já esteja batendo à sua porta. Sinal 1. Você sente que perdeu o controle. Imagine um castelo, imponente com muralhas sólidas, torres altas, bandeiras ao vento. Durante anos você se dedicou a construir esse castelo, sua identidade, suas certezas, sua zona de segurança. Mas, de repente, ele começa a desmoronar. Nada mais funciona como antes. Relacionamentos se rompem. Carreiras perdem o sentido. Emoções oscilam. E o que mais assusta? Você não sabe como reconstruir. Carl Jung chamaria isso de crise do ego. O ego é essa parte nossa que busca controle, estabilidade, aprovação. Mas quando a alma quer evoluir, ela precisa ultrapassar as paredes desse castelo. E para isso, às vezes, é necessário derrubá-lo. Não é um castigo, é uma libertação. Esse sentimento de estar sem controle não é fracasso. É o início da rendição. Quando você para de lutar contra a vida, algo novo pode emergir. É como estar no meio de uma tempestade. O que te salva não é resistir, mas aprender a dançar com o vento. Sinal 2. Pessoas e situações começam a sair da sua vida. Você já notou que, às vezes, perdemos pessoas que achávamos essenciais? Que portas que pareciam sólidas simplesmente se fecham. No início parece injusto, uma traição da vida. Mas na visão junguiana, isso pode ser um movimento da psique para te preparar para algo novo. Jung falava da função transcendente, uma força interna que nos empurra para o crescimento, mesmo que isso signifique passar por perdas. Pense em uma árvore no outono. Ela não se desespera ao perder suas folhas. Ela sabe que está se preparando para florescer. Do mesmo modo, a vida às vezes retira aquilo que já não ressoa com a sua nova versão. É doloroso, mas é necessário. Confie no processo. Sinal 3. Você começa a questionar tudo. De repente, nada mais faz sentido. Suas crenças, seus hábitos, suas decisões do passado. É como se um véu caísse dos seus olhos e você percebesse que estava vivendo no piloto automático. Isso é desconfortável, mas profundamente necessário. Jung dizia que a individuação exige esse momento de ruptura, quando o velho eu deixa de guiar, e o novo ainda não nasceu. Esse questionamento é como uma caverna escura, mas dentro dela mora o oráculo. O questionamento é o início da sabedoria. Só quem tem coragem de duvidar pode de fato despertar. Sinal 4. Sinais e coincidências aumentam. Você pensa em alguém e essa pessoa te liga. Sonha com símbolos estranhos. Escuta uma frase que parece ter sido dita para você. Essas não são coincidências comuns. Jung chamava isso de sincronicidade. Eventos significativos que não têm relação causal, mas fazem sentido psicológico profundo. Quando essas sincronicidades aumentam, é como se o inconsciente estivesse tentando dialogar com você. É um chamado, uma tentativa da vida de dizer: você está no caminho certo. Continue. Mas para ouvir, você precisa silenciar. Preste atenção aos sinais. A vida fala o tempo todo. Sinal 5. Surge um desejo intenso de se isolar. Você começa a evitar festas, multidões, conversas rasas. A solidão não te assusta mais. Ao contrário, você começa a sentir paz no silêncio. Isso não é depressão, é um recolhimento sagrado. Jung valorizava o retiro da alma. Ele mesmo passava longos períodos em Bollingen, sua torre à beira de um lago, refletindo e escrevendo. O isolamento voluntário é uma necessidade da alma em transição. É dentro da caverna que você encontra sua essência. Não se culpe por querer ficar só. Isso não é fuga, é preparação. Sinal 6. Emoções afloram com intensidade. Você se pega chorando do nada. Sente raiva, medo, saudade, amor, tudo ao mesmo tempo. Suas emoções estão à flor da pele. Isso é sinal de que o inconsciente está ativo. A sombra está vindo à tona. Tudo aquilo que você evitou por anos agora emerge. Traumas, memórias, inseguranças. Jung dizia que a cura só acontece quando encaramos o que reprimimos. E, para isso,
As emoções precisam ser sentidas, não evitadas. Não tente racionalizar. Permita-se sentir. As lágrimas que hoje caem são as águas que limpam sua alma. Sinal 7. Você começa a sentir esperança sem motivo aparente. Mesmo sem evidências externas, algo dentro de você acredita que vai dar certo. É como uma brisa suave em meio ao caos. Uma fé silenciosa, mas firme. Essa esperança é o self se manifestando. É a parte mais profunda de você dizendo: estamos chegando lá. Quando o ego está em colapso, o self começa a guiar. Essa confiança sem explicação é o maior sinal de que sua nova fase está próxima. Porque você parou de depender de provas externas. Você começou a ouvir a voz interna. E essa voz nunca mente. Talvez, depois de ouvir esses sinais, você esteja se perguntando: mas e agora? O que eu faço com tudo isso? Essa pergunta não é pequena. Ela é um ponto de virada. Jung dizia que o inconsciente envia mensagens não para nos confundir, mas para nos acordar. E quando começamos a reconhecê-las, algo profundo acontece. A consciência se expande. E a vida, que antes parecia apenas um cenário externo, passa a ser vivida de dentro para fora. Agora imagine que você está em uma floresta, escura, desconhecida, cheia de sons estranhos. No começo você sente medo, mas à medida que caminha, os olhos se acostumam com a penumbra. E então, você percebe trilhas. Você começa a ouvir os sussurros da natureza. E mais adiante, encontra um espelho. Sim, um espelho no meio da floresta. Você se olha. E pela primeira vez vê não a imagem do mundo, mas a sua alma. Essa floresta é o inconsciente. O espelho, o símbolo da autorreflexão. O caminhar, o processo da individuação. Chegar até esse ponto é como sair da superfície agitada de um lago e mergulhar nas suas profundezas. No início, há turbilhões, algas, escuridão. Mas quanto mais você desce, mais silêncio encontra. E nesse silêncio, uma clareza poderosa surge. Você começa a perceber que as dores não foram castigos, foram convites. Que as perdas não foram tragédias, foram limpezas. Que a solidão não foi um exílio, foi um útero. Um lugar onde uma nova versão de você está sendo gestada. A transformação, portanto, não é sobre se tornar alguém diferente. É sobre recordar quem você sempre foi. Por trás de todos os papéis, de todas as máscaras, existe uma centelha viva, intacta, esperando para ser expressa. Jung dizia que todo ser humano traz dentro de si uma centelha divina, o self. Mas para que o self possa florescer, o ego precisa se render. Precisa deixar de brigar com a vida, de buscar controle absoluto, de se agarrar ao que já morreu. Essa rendição não é fraqueza. É maturidade. É o momento em que deixamos de ser marionetes dos nossos medos e nos tornamos autores da nossa própria história. A partir daqui, começa um outro ciclo. Não mais o da sobrevivência, mas o da expressão. Não mais o da busca desesperada por respostas, mas o da confiança na sabedoria interior. Você começa a viver com presença, a escolher com verdade, a amar com inteireza. E a vida, em resposta, começa a te surpreender. As sincronicidades aumentam. As conexões se aprofundam. As oportunidades se alinham. Mas não porque você está manipulando a realidade, e sim porque você está finalmente alinhado com ela. O que antes parecia azar vira aprendizado. O que antes era caos revela sua ordem secreta. E você entende que a melhor fase da sua vida não é uma data no calendário. É um estado de ser. É quando você para de fugir de si mesmo e começa a caminhar em direção à sua totalidade. Você não precisa estar pronto, nem forte, nem perfeito. Você só precisa estar disponível. Disponível para ouvir, para sentir, para transformar. A sua alma já sabe o caminho. Agora, talvez pela primeira vez, você esteja pronto para segui-la. Respire. Feche os olhos por um instante. E apenas sinta. Sinta o pulsar da vida que acontece aí dentro. Sinta o que se moveu em você enquanto ouvia cada palavra, cada símbolo, cada metáfora deste vídeo.
Talvez você tenha lembrado de algo que doeu. Talvez tenha reconhecido um sinal que já estava presente há tempos. Talvez apenas tenha sentido uma calma estranha, aquela que vem quando a alma é ouvida. Jung dizia que a maior tragédia do ser humano é viver uma vida que não lhe pertence, e que a verdadeira cura começa quando ousamos viver de acordo com quem realmente somos, e não com o que esperam de nós. Este vídeo não foi feito para te dar todas as respostas. Ele foi feito para te lembrar que você já as carrega. Você está no limiar de um novo ciclo. E isso não é uma promessa vazia. É um reconhecimento profundo. Se você chegou até aqui, é porque algo em você já sabe que não dá mais para voltar ao antigo. A estrada agora é para dentro. E também para além. Sim, a melhor fase da sua vida está chegando. Mas mais do que isso, ela já começou. No instante em que você disse sim para sua alma. No momento em que parou de se anestesiar e decidiu sentir. Quando decidiu ouvir os sinais, mesmo sem compreendê-los totalmente. Agora, quero te fazer um convite. Se essa mensagem tocou você, compartilhe este vídeo com alguém que também esteja atravessando o deserto silencioso da alma. Alguém que precise se lembrar de quem é. Vamos juntos espalhar esse movimento de cura, de reconexão, de verdade. E se quiser deixar registrado esse compromisso com a sua jornada, escreva aqui nos comentários. Eu confio no meu processo. Não é apenas uma frase, é uma âncora. Uma declaração silenciosa de que você está vivo, presente e disposto a seguir. Porque quando uma alma desperta, outras acordam com ela. E o mundo precisa de você, inteiro, consciente, autêntico. Até o próximo encontro. Cuide de você, caminhe com gentileza. E lembre-se, a vida sempre fala. Basta aprender a escutar.